Olá, galerinha! Tudo bem? Bom dia para vocês! Que dia lindo! Você já viu que dia lindo que o Senhor fez pra gente? Vamos agradecer a Ele? Nosso EBD hoje vai falar sobre respeito. Eu queria que você meditasse comigo, mas antes disso, a gente vai orar agradecendo a Deus. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por mais um dia na Tua presença, pelo dia lindo que o Senhor preparou pra gente. Que a gente possa usá-lo da melhor maneira possível, compartilhando o Teu amor com os nossos queridos parentes e amigos, e que a gente continue sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, abençoe também todas as pessoas espalhadas na face da terra, que a gente possa entender e saber o que é respeito e possa respeitar uns aos outros. Obrigada pelo Teu amor principalmente, e que o Senhor cuide de nós, que a gente possa aprender da Tua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, pessoal? O tema da nossa EBD de hoje é respeito é bom e eu gosto de oferecer. Talvez você tenha já ouvido essa expressão com alguém, né? Mamãe, papai deve ter falado isso alguma vez para você. Respeito é bom e eu gosto. Ou a vovó, né? Deve ter falado isso para você. E a gente vai falar hoje sobre respeito. Vamos lá? Para a gente falar sobre isso, a gente vai ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 18 ao 25. Eu vou ler na minha versão, quer dizer, na versão que eu tenho aqui, que é a versão da Bíblia A Mensagem, mas você pode ler aí na sua Bíblia também, tá bom? Diz o seguinte: sejam bons empregados para o patrão, não apenas para os bons patrões, mas também para os maus. O que importa é que suportem tudo por causa de Deus, quando forem maltratados sem razão. Não há nenhum mérito em receber castigo quando vocês o merecem, mas se forem maltratados por terem bom comportamento, mesmo que sejam bons empregados, é isso que vale para Deus. Foi para esse tipo de vida que vocês foram convidados, o mesmo que Cristo viveu. Ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento para que vocês soubessem que esta vida era possível e que aprendessem a vivê-la passo a passo. Ele nunca fez nada errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu. Sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Ele usou seu corpo de servo para carregar nossos pecados até a cruz e nos livrar do pecado, nos deixar livres para viver o caminho certo. Os ferimentos dele são a cura de vocês. Vocês eram ovelhas perdidas, sem saber quem eram ou para onde estavam indo. Agora são chamados pelo nome e guardados até o fim pelo pastor da alma de vocês. Esse é o texto de 1 Pedro, que fala sobre respeitar. Mas antes da gente cair dentro desse texto, né, de falar sobre ele, de estudar sobre ele, eu quero te fazer alguns desafios para a gente entender melhor essa questão de respeito. Bem, o primeiro desafio é: você consegue estalar os dedos? Assim? Tenta aí. Conseguiu? Se você conseguiu, você faz parte de 68% da população mundial. Não parece ser muita coisa, mas é grande coisa sim. Tem gente que não consegue estalar os dedos. É mole? Mas, se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, vamos tentar ter habilidades para fazê-lo. Bem, outro desafio que eu tenho para você é: será que você consegue mexer as orelhas sem colocar a mão para mexê-las? Mexer as orelhas sozinho? Ó, vou mostrar para você. Vou até tirar o óculos para você ver melhor. Assim, ó. Tá vendo? Mexi as orelhas. Você consegue? Vê aí. Bem, se você conseguiu, parabéns. Você também é uma pessoa muito rara. Sabe por quê? Apenas 13% das pessoas que moram no mundo conseguem fazer isso. Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, não tem importância também não. Mas, olha só que coisa diferente. E o último desafio. Esse desafio eu vou até falar para vocês, mas eu mesma não consigo fazer. É encostar a língua do nariz. Você consegue? Ó, eu lavei meu rosto, tudo direitinho, tá, gente? Não consigo. Você consegue? Tenta aí. Se você conseguiu, parabéns! 10% das pessoas que moram no mundo inteiro conseguem fazer isso. Eu não consigo. Para mim é difícil. Agora imagina
Se as pessoas que têm essas habilidades se sentissem mais importantes do que as outras porque elas têm essas habilidades. Se a pessoa que consegue encostar a língua no nariz fala assim, eu não vou respeitar ninguém, eu não vou falar com ninguém, só vou falar com as pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, porque as outras pessoas são menos importantes, deixem elas para lá. Ou as pessoas que sabem instalar os dedos, falam assim, eu só vou conversar com quem sabe instalar dedo, porque quem não sabe não é importante, eu sou importante. As pessoas vão ter que me respeitar porque eu sei instalar o dedo. Olha só como as coisas seriam estranhas, né? Como as coisas seriam ruins. As pessoas iam dar respeito ou receber respeito se elas tivessem alguma coisa importante ou se sentissem mais importantes que as outras. Deus não quer isso pra gente. E através do texto que a gente leu, a gente viu como é importante para Deus que a gente se sinta importante. Sim, todos nós somos importantes, mas todos nós devemos respeito uns aos outros, independentemente de condições. No texto fala que as pessoas devem ser boas umas com as outras, mesmo que as outras pessoas sejam ruins com ela. A exemplo de Jesus, como Jesus morreu numa cruz para nos salvar de todos os pecados, ele fez isso por ele ser bom conosco, por ele nos respeitar, por ele nos amar. A gente tinha merecimento? Não. A gente tinha pecado, a gente só tinha a oferecer pecado. Mas o Senhor recebeu todo esse castigo, mesmo ele não merecendo, por amor e por respeito a cada um de nós. Você sabe o que é respeito no dicionário? No dicionário fala que respeito é um sentimento que nos impede de falar ou fazer coisas ruins a outras pessoas. Então, se eu respeito alguém, eu não vou fazer o mal para ela. Eu não vou falar coisas ruins. Eu não vou falar coisas que façam ela ficar triste. Isso é ter respeito. Bem, no texto que a gente leu, lá em 1 Pedro, diz que as pessoas precisam se sentir melhor quando elas fazem algo bom, quando elas fazem algo ruim. Exemplo, eu estou sendo castigado porque eu estudei para a prova. Isso é bom? Não, né? Não é bom, porque se eu estudei para a prova, eu precisava ter merecimento, eu precisava ter uma recompensa. Mas a Bíblia diz que quando a gente é castigado porque a gente faz algo bom, aí sim a gente entende o amor de Deus, ou a gente entende o sacrifício de Jesus por nós. Porque quando a gente faz algo ruim, por exemplo, né? A gente empurrou o coleguinha e a gente ficou de castigo, a gente mereceu aquele castigo, certo? Agora, se a gente abraçou o colega ou se a gente ajudou ele a estudar para a prova, e aí a gente é castigado, a gente recebe desprezo, por exemplo, para Deus isso é mais importante. Por quê? Porque a gente está fazendo algo como Jesus fez. A gente fazendo algo respeitando o outro. Mesmo a gente não merecendo o castigo, a gente sofre o castigo. E a gente entende que a gente fez algo bom, mas a gente não precisa de reconhecimento ou merecimento por isso. Bem, uma coisa que a gente também tinha que pensar é o seguinte: você gosta de ser respeitado? Pensa aí. Eu gosto. Todo mundo gosta, né? Mas o que a gente não deve fazer é exigir das pessoas que elas nos respeitem. Isso não deve ser feito. Quando a gente exige de alguém que ela nos respeite, isso acaba sendo algo ruim, muito ruim. A gente está dizendo que nós somos mais importantes que os outros. E aí as pessoas têm que respeitar a gente porque a gente é mais importante. E isso não deve acontecer. A gente deve respeitar todo mundo, independentemente de condições. Quando a gente respeita alguém, mesmo que ela não solicite isso, a gente está mostrando como a gente é diferente, como Jesus fez a obra no nosso coração. E aí as pessoas vão entender esse amor que Deus tem por elas e por nós. Então a gente deve respeitar sem condição alguma, sem pensar no que pode ser feito, se as pessoas respeitam ou não. A gente não deve exigir, a gente deve respeitar a vontade do outro, porque quem exige respeito não merece.
Na verdade, as pessoas que exigem respeito não se parecem com Jesus. As pessoas que se parecem com Jesus são aquelas que respeitam umas às outras sem condições. Porque Jesus nunca exigiu respeito de ninguém. Ele sempre respeitou. E aí as pessoas viam aquela atitude diferente e faziam o mesmo, seguiam o exemplo. Então seja um bom exemplo para as pessoas, mostre respeito a elas, mesmo quando elas estiverem erradas. Respeite, cuide, ame o seu próximo. Agir com respeito é transmitir o amor de Deus às pessoas. Se você consegue transmitir o amor de Deus às pessoas, respeite a cada uma delas, trate com amor, trate com zelo, trate com cuidado. Não exija respeito de ninguém, mas respeite, que isso vai ser retornado para você, com certeza. As pessoas vão ver Jesus através das suas atitudes. E é isso que a gente deve fazer, sempre se parecer com Jesus, fazer tudo para que Jesus seja sempre o centro de todas as coisas. Ele tem que ser o bom exemplo e nós devemos ser usados por ele, respeitando, cuidando, amando as pessoas ao nosso redor, quando elas merecem e quando elas não merecem. Porque muitas vezes a gente não merece algumas coisas e a gente recebe coisas boas. E a gente tem que fazer a mesma coisa com os outros. A gente deve sempre oferecer coisas boas, respeitar, cuidar e amar, assim como Jesus faz conosco todos os dias e todos os momentos. Eu tenho um outro desafio e último desafio para você nessa manhã. Eu quero que você faça uma listinha de coisas, ou melhor, de pessoas a quem você deve respeitar, ou atitudes de respeito que você deve ter. Por exemplo, sua mãe, devo respeitar a minha mãe e atender quando ela me chama. Às vezes você deve fingir, né, que não está ouvindo a mãe falar, né? Vai falar, vem aqui lavar a louça. Aí você fala, vou fingir que eu não estou escutando, E aí você não obedece. E aí a mãe tem que chegar lá e falar com você. Então coloca lá, eu devo ouvir e atender a minha mãe quando ela me chama. Eu estou no ônibus, aí chega uma pessoa que é mais velha do que eu ou uma pessoa grávida, o ônibus está cheio, eu devo levantar e dar o meu lugar para essa pessoa. Tia Fran, eu tô com preguiça, tô cansada, tô cansado, não vou fazer isso. A gente deve fazer, a gente deve dar à pessoa o respeito que ela merece e também aquele que ela não merece. Lembra o que a gente falou? Que a gente deve respeitar independentemente de condições? Então, se chegar alguém no ônibus, aí você vai colocar lá na listinha, devo levantar do meu assento e oferecer a alguém mais velho do que eu para que a pessoa possa sentar. Isso é atitude de respeito. A partir do momento que você começa a fazer atitudes de respeito, as pessoas vão ver Jesus em você. Olha que legal! Vamos fazer isso? Vamos refletir a imagem de Jesus em outras pessoas? Isso vai ser joia, né? Queridos, um beijo para vocês e que vocês sempre respeitem uns aos outros para que Jesus seja visto através da sua vida, tá bom? Beijo, beijo, bom domingo para vocês, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!